Eu tinha apenas 17 anos quando tomei a decisão que mudaria toda a minha vida para sempre. Foi numa noite quente de janeiro, quando o desespero bateu mais forte que a vergonha, e eu bati na porta do meu vizinho Fernando com uma proposta que nem eu mesma acreditava estar fazendo. Antes de continuar, eu gostaria de pedir que você deixe um like neste vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo. Seu apoio significa muito para mim e saber que minha história pode tocar outras pessoas me dá forças para continuar compartilhando. Meu nome é Helena e hoje tenho 62 anos. Sei que o que vou contar pode chocar muitas pessoas, pode fazer com que alguns me julguem, mas depois de tanto tempo guardando esse segredo, chegou a hora de colocar para fora tudo o que vivi. Preciso que vocês entendam que não estou aqui buscando perdão nem justificativa. Estou apenas narrando os fatos como aconteceram, com toda a verdade crua que marcou minha juventude. Era 1980, e o Brasil vivia tempos difíceis. Minha família morava num bairro simples na zona norte de São Paulo, numa daquelas ruas de terra batida onde todo mundo conhecia todo mundo. Nossa casa era pequena, 3 cômodos apertados onde morávamos eu, minha mãe Lourdes, meu pai Joaquim e meus 3 irmãos mais novos. Meu pai trabalhava como motorista de ônibus, fazia turnos pesados que às vezes duravam mais de 12 horas. Minha mãe costurava para fora, pegava serviço de uma confecção do Brás e passava as madrugadas inteiras na máquina velha que ficava instalada num canto da sala. Eu era a mais velha. Tinha acabado de fazer 17 anos em novembro, e desde os 14 já ajudava em casa com faxinas e cuidando dos meus irmãos. Estudava à noite numa escola estadual a 3 quilômetros de casa. Voltava sempre caminhando porque não tinha dinheiro para passagem de ônibus. Lembro do cheiro de poeira que subia da rua quando eu passava, das luzes fracas dos postes que mal iluminavam o caminho, do barulho dos cachorros latindo atrás dos portões. Eu sonhava em terminar o 2º grau e conseguir um emprego de escritório, talvez como secretária. Queria usar roupas bonitas, trabalhar num lugar com ar-condicionado, ter meu próprio dinheiro, mas a vida tinha outros planos. Em dezembro daquele ano, meu pai sofreu um acidente. O ônibus que ele dirigia foi atingido por um caminhão na Marginal Tietê. Ele sobreviveu, graças a Deus, mas quebrou a perna em 3 lugares e machucou as costas. Os médicos disseram que ele ficaria pelo menos 6 meses sem poder trabalhar. A empresa pagou os primeiros 15 dias e depois passou para o INSS. Mas o dinheiro que chegava mal dava para comprar remédios. Foi quando nossa vida desmoronou de verdade. Minha mãe dobrou a carga de trabalho, pegava qualquer costura que aparecesse, mas não era suficiente. Comecei a faltar aula para procurar emprego. Batia de porta em porta oferecendo o serviço de faxina, de cuidar de crianças, qualquer coisa. Consegui alguns bicos aqui e ali, uma diária numa casa, 2 em outra, mas nada fixo. O dinheiro mal dava para comprar o básico. Teve semana que a gente comeu arroz com ovo 3 dias seguidos. Meus irmãos eram pequenos. O caçula tinha apenas 5 anos. Ver a fome no rosto deles era a pior parte. Minha mãe chorava escondida no banheiro. Eu ouvia os soluços dela através da porta fina de madeira. Meu pai ficava na cama, revoltado, impotente, gritando de dor quando tentava se mexer. A casa cheirava a remédio, a suor, a desespero. Fernando morava na casa ao lado. Ele tinha uns 40 e poucos anos. Era separado. Morava sozinho. Trabalhava como gerente de uma loja de material de construção no centro. Tinha carro. Uma Brasília amarela que ele lavava todo domingo de manhã. Era educado. Sempre cumprimentava minha mãe com um sorrisinho discreto. Às vezes trazia pão para a gente quando voltava da padaria. Minha mãe dizia que ele era um bom homem, um vizinho que se podia contar. Eu sempre notei como ele olhava para mim. Não era um olhar assustador ou grosseiro, mas tinha algo ali, um interesse que eu percebia mesmo sem entender direito. Quando eu passava pela calçada com o uniforme da escola, ele parava o que estava fazendo e acompanhava com os olhos. Se eu estava no quintal estendendo roupa, às vezes flagrava ele na janela, observando. Nunca foi desrespeitoso. Nunca disse nada inadequado, mas aquele olhar dizia tudo. Numa tarde de janeiro, fui até a venda da esquina comprar fiado 1 quilo de arroz. Dona Marta, a dona da venda, me disse que não podia mais anotar na caderneta, que a conta já estava muito alta. Senti meu rosto queimar de vergonha.
Tinha outras pessoas na fila, todo mundo ouvindo. Voltei para casa de mãos vazias, com um peso no peito que parecia me esmagar. Foi naquela noite que a ideia veio. Eu estava deitada no chão da sala, num colchonete fino que dividia com minha irmã de 11 anos. Não conseguia dormir. Ficava pensando em como arranjar dinheiro, em como tirar minha família daquela situação. Pensava nos homens que às vezes paravam na esquina oferecendo dinheiro para as meninas do bairro. Pensava nas histórias que ouvia na escola sobre garotas que faziam programas para ajudar em casa. E então pensei em Fernando. Ele tinha dinheiro. Ele me olhava daquele jeito. Ele era sozinho. A ideia era absurda. Eu sabia disso. Mas o desespero faz a gente considerar coisas que nunca imaginaríamos. Fiquei horas ali no escuro, olhando para o teto rachado, ouvindo meu pai gemer de dor no quarto ao lado, ouvindo minha mãe na máquina de costura mesmo já passando da meia-noite. Nos dias seguintes, não conseguia tirar aquilo da cabeça. Olhava para Fernando de um jeito diferente agora. Calculava quanto ele poderia pagar. Pensava em como abordar o assunto. Seria capaz de fazer aquilo? De vender algo tão íntimo, tão sagrado, por dinheiro? Minha cabeça dizia que não, que era loucura, que eu me arrependeria para sempre, mas meu coração pensava nos meus irmãos com fome, na minha mãe destruída, no desespero que tomava conta de todos nós. Uma semana se passou. A situação piorava a cada dia. Dona Marta mandou recado pela vizinha que se não pagássemos pelo menos parte da conta, ela teria que cobrar judicialmente. A luz estava prestes a ser cortada. Minha mãe teve uma crise nervosa e desmaiou, na máquina de costura. Quando a ajudei a levantar, vi que ela estava magra demais, os ossos aparecendo debaixo da roupa. Percebi que ela estava deixando de comer para dar comida para nós. Foi num sábado à noite. Meus pais estavam dormindo, meus irmãos também. Eram quase 11 horas. A rua estava silenciosa. Apenas o barulho distante de uma televisão ligada em alguma casa e o latido ocasional de um cachorro. Levantei do colchonete devagar, para não acordar minha irmã. Vesti uma saia, jeans e uma blusa branca simples. Olhei no espelhinho quebrado que ficava pendurado na parede. Meu rosto estava pálido, meus olhos arregalados de medo e determinação. Saí pela porta da frente, fechei devagar. O ar da noite estava quente, úmido, pesado. Senti meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Caminhei os poucos metros até a casa de Fernando. A luz da sala dele estava acesa. Eu via o clarão pela janela. Parei em frente ao portão. Minhas pernas tremiam. Pensei em voltar, esquecer aquela loucura, encontrar outro jeito. Mas qual outro jeito? Já tínhamos tentado tudo. Respirei fundo e abri o portão. O rangido do metal me pareceu alto demais, ecoando pela rua vazia. Caminhei até a porta. Fiquei ali parada, olhando para aquela porta de madeira escura, para a campainha ao lado. Minha mão suava. Levantei o dedo, hesitei, quase recuei. Então pensei na minha mãe costurando de madrugada. Pensei no meu pai na cama sem poder trabalhar. Pensei nos meus irmãos. E toquei a campainha. Ouvi passos lá dentro. Meu corpo inteiro tremia agora. A luz externa acendeu. Fernando abriu a porta. Ele estava de bermuda e camiseta, descalço. Me olhou com surpresa, depois com curiosidade. Helena, ele disse. Aconteceu alguma coisa? Sua família está bem? Eu abri a boca, mas nenhum som saiu. Tentei de novo. Seu Fernando, eu preciso falar com o senhor. É particular. Posso entrar? Ele ficou me olhando por uns segundos que pareceram eternos. Vi quando entendeu que havia algo estranho naquela visita. Abriu mais a porta e fez um gesto com a mão. Claro, pode entrar. Entrei na casa dele pela primeira vez. A sala era simples, mas arrumada. Tinha um sofá marrom, uma televisão pequena, uma estante com alguns livros e porta-retratos. Cheirava a café e cigarro. Ele fechou a porta atrás de mim. Senta, ele disse apontando para o sofá. Quer tomar alguma coisa? Água? Balancei a cabeça que não. Sentei na ponta do sofá, as mãos apertadas no colo. Ele sentou numa poltrona de frente para mim. Se inclinou para a frente, me olhando com atenção. Pode falar, Helena. O que foi? As palavras saíram todas de uma vez, atropeladas. Seu Fernando, o senhor sabe da situação da minha família. Meu pai não está trabalhando. Minha mãe não dá conta sozinha. Estamos devendo em tudo. Não tem comida em casa. Eu vim fazer uma proposta para o senhor. Parei. Respirei fundo. Ele continuava me olhando, esperando. Eu estou precisando muito de dinheiro. E eu sei que o senhor
Eu vi como o senhor olha para mim. Então eu pensei que talvez... Não conseguia terminar a frase. Baixei o olhar, sentindo meu rosto queimar. O silêncio que se seguiu foi torturante. Quando olhei para ele de novo, vi que tinha entendido. Sua expressão tinha mudado. Havia algo ali que não conseguia identificar. Surpresa? Desejo? Compaixão? Talvez tudo isso junto. Helena, ele começou. A voz mais baixa agora. Você está me... dizendo que... Fez uma pausa. Passou a mão pelo cabelo. Você tem certeza do que está propondo? Não, eu não tinha certeza de nada. Mas disse que sim. Balancei a cabeça que sim, segurando as lágrimas que queriam sair. Preciso de 1000 cruzeiros, falei. Minha voz saía fraca, trêmula. Com isso dá para pagar as contas atrasadas e comprar comida para 1 mês. Eu sei que é muito dinheiro, mas eu sou virgem. Nunca fiz nada com ninguém. Então achei que valia isso. Ele ficou me olhando por um longo tempo. Levantou, foi até a janela, ficou de costas para mim olhando para a rua. Eu podia ver a tensão nos ombros dele. Meu coração batia descompassado. Pensei que ele fosse me mandar embora, que fosse ficar ofendido, chamar minha mãe, criar um escândalo. Mas quando ele se virou, vi outra coisa no olhar dele. Tinha desejo ali, sim, mas também uma estranha delicadeza. Ele voltou, sentou na poltrona de novo, dessa vez mais próximo de mim. Helena, você é muito nova. Isso é uma decisão muito séria. Se você fizer isso, não tem volta. Você vai carregar isso para sempre. Tem certeza que é o que quer? Não era o que eu queria. Era o que eu precisava. Mas disse a ele que sim, que tinha certeza. Ele ficou em silêncio de novo. Então levantou, foi até o quarto, voltou com uma carteira. Tirou o dinheiro. Contou nota por nota. 1000 cruzeiros. Estendeu para mim. Sua mão tremia um pouco. Peguei o dinheiro. As notas estavam novas, crocantes. Nunca tinha segurado tanto. Dinheiro na vida. Guardei na bolsinha pequena que tinha trazido. Fernando estava me olhando de um jeito diferente agora. Vem, ele disse estendendo a mão. Levantei. Minhas pernas mal me sustentavam. Peguei a mão dele. Estava quente, áspera de trabalho. Ele me guiou pelo corredor até o quarto. O coração batia tão forte que doía no peito. Entramos no quarto. Era simples. Uma cama de casal, um guarda-roupa, uma cômoda. A luz estava baixa. Ele fechou a porta. Fernando se virou para mim, devagar. Colocou as mãos nos meus ombros. Olhou nos meus olhos. Helena, a gente não precisa fazer isso agora se você não estiver pronta. Pode levar o dinheiro e ir embora. Eu não vou cobrar nada. Mas eu balancei a cabeça. Se eu saísse dali naquele momento, nunca mais teria coragem de voltar. E o dinheiro, apesar de estar na minha bolsa, parecia queimar, parecia errado de ter sem cumprir minha parte. Eu quero fazer isso logo, respondi. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Por favor. Ele assentiu, ainda com aquele olhar que misturava desejo e algo que parecia cuidado. Me puxou devagar, me abraçou. Senti o cheiro dele, uma mistura de sabonete e cigarro. Senti o calor do corpo dele contra o meu. Era a primeira vez que um homem me abraçava daquele jeito. Ele começou a me beijar, primeiro no pescoço, depois no rosto, e então na boca. Eu não sabia o que fazer, como responder. Meus lábios estavam duros, tensos. Ele percebeu. Relaxa, sussurrou. Eu vou devagar. Tentei relaxar, mas era impossível. Meu corpo inteiro estava rígido de nervosismo e medo. Ele continuou me beijando, as mãos começando a explorar meu corpo por cima da roupa. Senti um arrepio quando tocou minha cintura, minhas costas. Devagar, ele começou a tirar minha blusa. Levantou pela cabeça, jogou em cima de uma cadeira. Fiquei ali de sutiã branco simples, barato, já meio gasto. Senti uma vergonha imensa do meu corpo, da minha pele muito branca, dos meus seios pequenos. Fechei os olhos. Ouvi quando ele tirou a própria camiseta. Então, ele me puxou para a cama. Não vou descrever todos os detalhes do que aconteceu naquela noite. Alguns momentos são privados demais, dolorosos demais para compartilhar completamente. Mas posso dizer que Fernando foi cuidadoso, na medida do possível. Perguntou se eu estava bem várias vezes. Foi mais devagar quando viu que eu estava sentindo dor. Mas mesmo assim, mesmo com todo o cuidado, foi difícil. Doeu muito mais do que eu imaginava. Chorei no meio.
Mordi o lábio para não gritar. Agarrei o lençol com força, as unhas quase rasgando o tecido. Quando terminou, ele se deitou ao meu lado, respirando pesado. Eu fiquei ali, olhando para o teto, sentindo uma dor latejante entre as pernas, sentindo algo escorrendo. Tinha uma mancha de sangue no lençol. Fernando percebeu, levantou, foi até o banheiro. Voltou com uma toalha úmida. Me limpou com delicadeza, como quem cuida de uma criança machucada. Você está bem? Ele perguntou. Disse que sim, mesmo não estando. Ele me ajudou a me vestir. Estava difícil ficar em pé. Quando estava pronta para sair, ele segurou meu braço. Helena, isso fica entre nós, tá bom? Ninguém precisa saber. E se você precisar de ajuda de novo, pode vir falar comigo. Eu sempre vou ajudar você e sua família. Olhei para ele tentando entender o que aquilo significava, mas estava cansada demais para pensar. Apenas assenti e saí. A rua estava ainda mais silenciosa agora. Devia ser quase meia-noite. Caminhei os poucos metros até minha casa me sentindo completamente diferente. Não era mais a mesma Helena que tinha saído de lá 1 hora atrás. Algo tinha mudado para sempre dentro de mim. Entrei em casa devagar, tranquei a porta, fui direto para o banheiro. Tomei banho gelado, esfreguei o corpo com força, como se pudesse apagar o que tinha acontecido. A água escorria levando sangue e lágrimas. Voltei para o colchonete, deitei ao lado da minha irmã que dormia profundamente. Fiquei ali de olhos abertos a noite toda, olhando para o teto rachado, sentindo meu corpo dolorido, apertando a bolsinha com o dinheiro contra o peito. Tinha feito. Tinha realmente feito. Não conseguia acreditar. Sentia nojo de mim mesma, sentia vergonha, mas ao mesmo tempo sentia um estranho alívio. Ia poder ajudar minha família, ia poder comprar comida, ia poder pagar as contas. No dia seguinte, acordei cedo apesar de não ter dormido. Meu corpo estava pesado, dolorido. Me levantei com dificuldade. Tomei outro banho. Vesti uma roupa limpa, prendi o cabelo. Quando saí do banheiro, minha mãe já estava na cozinha fazendo café fraco, aquele que a gente coava 2 vezes para render mais. Bom dia, mãe, falei. Ela se virou, me olhou. Você está com uma cara cansada, filha. Não dormiu bem? Dormi sim, mãe. Menti. Escuta, eu consegui um dinheiro. Peguei a bolsinha que tinha escondido embaixo do colchão. Tirei as notas. Minha mãe arregalou os olhos. Quando viu. Helena, de onde você tirou isso? Seu coração está limpo? Você não fez nada errado? O coração limpo eu não tinha mais, mas disse a ela que sim. Consegui uns bicos de faxina essa semana. Fui juntando. Ela me olhou desconfiada, mas a necessidade era maior que a suspeita. Pegou o dinheiro com as mãos trêmulas. Minha filha, isso vai ajudar tanto. Graças a Deus. Ela me abraçou forte, e eu senti o corpo magro dela contra o meu. Senti os ossos salientes, e pensei que tinha valido a pena. Tinha feito a coisa certa, mesmo que fosse errada. Naquele dia, fomos ao mercado. Compramos arroz, feijão, macarrão, carne, frango, legumes, frutas. Enchemos 2 carrinhos. Meus irmãos estavam radiantes. Pegavam as coisas das prateleiras com os olhos brilhando. Posso pegar esse biscoito, Helena? Posso pegar esse suco? E eu dizia sim para tudo, vendo a felicidade deles, tentando não pensar no preço que tinha pagado por aquilo. Pagamos a conta da luz que estava atrasada. Pagamos parte da dívida da venda. Ainda sobrou um pouco. Minha mãe guardou para emergências. Naquela noite, jantamos feijão com carne, arroz branco soltinho, salada. Meu pai, mesmo dolorido, sorriu pela primeira vez em semanas. Que bênção, ele disse. Deus proveu. Mas Deus não tinha nada a ver com aquilo. Tinha sido eu, meu corpo, minha escolha desesperada. Passei os dias seguintes evitando cruzar com Fernando. Quando via o carro dele na garagem, esperava ele entrar em casa para poder sair. Se o via na calçada, mudava de direção. Mas era impossível evitá-lo para sempre em casas coladas uma na outra. 1 semana depois, encontrei com ele no portão. Ele estava lavando o carro. Oi, Helena, ele disse, olhando ao redor para ver se tinha alguém por perto. Como você está? Estou bem, respondi rápido, sem olhar direito para ele. Ele se aproximou um pouco. Escuta, eu queria te falar uma coisa. Aquela proposta que eu fiz, sobre você poder vir falar comigo se precisar de ajuda,
Eu estava falando sério. Olhei para ele então. Via sinceridade naqueles olhos, mas via também interesse. E eu estava precisando, né? Minha mãe estava grávida de novo. Ela tinha descoberto naquela semana. Mais uma boca para alimentar, mais despesas. E o dinheiro já estava acabando. Eu vou pensar, falei. E entrei rápido em casa. Mas não parei de pensar naquilo. Durante os dias seguintes, via minha mãe cada vez mais preocupada. Via as contas se acumulando de novo. Via a comida diminuindo na geladeira. E via Fernando, sempre por perto, sempre com aquele olhar. 2 semanas depois, bati na porta dele de novo. Era uma quinta-feira à noite. Meus pais achavam que eu tinha ido na casa de uma amiga estudar. Quando ele abriu a porta e me viu ali, não disse nada. Apenas se afastou para eu entrar. Não teve conversa dessa vez. Não teve proposta formal. Ele pegou a carteira, tirou 500 cruzeiros, colocou na minha mão. E então, me levou para o quarto. Foi assim que começou. Toda semana, às vezes 2 vezes por semana, eu ia até a casa de Fernando. Sempre à noite, sempre escondido. Ele me pagava, sempre a mesma quantia, 500 cruzeiros por vez. Eu levava o dinheiro para casa. Dizia que estava fazendo bicos. Minha mãe parou de perguntar de onde vinha. Acho que no fundo ela sabia que havia algo estranho. Mas a necessidade fazia a gente fingir que estava tudo bem. Com o passar dos meses, algo mudou em mim. Ficava mais difícil olhar no espelho. Evitava o próprio reflexo. Na escola me afastei das amigas. Quando elas falavam sobre meninos, sobre beijos roubados, sobre o príncipe encantado que iam encontrar um dia, eu ficava calada. Como explicar que eu conhecia intimamente um homem muito mais velho? Como contar que meu corpo era uma mercadoria que eu vendia para alimentar minha família? Fernando também mudou. No começo, ele era sempre cuidadoso. Sempre perguntava se eu estava bem, mas depois de alguns meses, ficou mais mecânico, mais rápido. Às vezes nem falava comigo direito. Eu entrava, ele me dava o dinheiro, a gente ia para o quarto, fazia o que tinha que fazer e eu ia embora. Era transacional mesmo. Um negócio. Eu tinha me tornado exatamente o que nunca imaginei que seria. Estava me prostituindo. Mesmo que fosse só com uma pessoa, mesmo que fosse escondido. Meu pai melhorou das lesões e voltou a trabalhar em abril. Foi um alívio enorme ver ele sair de casa de uniforme de novo, ver ele trazendo o salário no fim do mês. A situação financeira melhorou bastante. Não precisávamos mais passar aperto. Poderia ter parado de ir na casa de Fernando naquele momento. Deveria ter parado. Mas não parei. A verdade que é difícil admitir é que eu tinha me acostumado com aquele dinheiro extra. Gostava de poder comprar um batom, um caderno bonito, uma blusa nova. Gostava de poder sair com as amigas às vezes e pagar meu próprio lanche. O dinheiro me dava uma sensação de independência que nunca tinha tido. E Fernando, por mais que o que a gente fazia fosse errado, nunca foi violento comigo. Nunca me machucou de propósito. Era até gentil, do jeito dele. Às vezes conversávamos depois. Ele me perguntava sobre a escola, sobre meus planos. Parecia se importar, de alguma forma estranha e torta. Completei 18 anos em novembro. Fernando me deu um presente. Uma pulseira prateada simples. Foi estranho receber aquilo, como se fôssemos um casal normal. Coloquei a pulseira e senti um aperto no peito. O que eu tinha virado? Continuei frequentando a casa dele. Dezembro passou. Chegou 1981. Minha mãe teve o bebê em fevereiro. Um menino que chamaram de João. Eu ajudei a cuidar dele. Pegava no colo, trocava a fralda, dava mamadeira. Olhava para aquele rostinho inocente e pensava no que estava fazendo para ajudar a sustentar aquela família. Será que um dia ele saberia? Será que se soubesse, entenderia? Em março, conheci um rapaz na escola. Se chamava Roberto. Tinha 19 anos, estudava no último ano comigo. Era bonito, simpático, trabalhava como ajudante numa oficina mecânica. Começou a puxar conversa comigo no intervalo. Me chamou para sair um sábado. Fiquei sem saber o que fazer. Queria sair com ele. Queria experimentar o que era ter um relacionamento normal, ser namorada, ser tratada como uma garota da minha idade. Mas como poderia? Eu não era mais uma garota normal. Tinha 18 anos, mas já conhecia coisas que a maioria das meninas da minha idade nem imaginava. Mesmo assim, aceitei. Fomos ao cinema. Assistimos um filme que nem lembro qual era.
Ele segurou minha mão no escuro. Era diferente de tudo que eu conhecia com Fernando. Era doce, inocente, cheio de expectativa e nervosismo. Quando ele me levou para casa e tentou me beijar no portão, deixei. Foi um beijo casto, de lábios fechados, rápido. Ele ficou vermelho, deu boa noite tropeçando nas palavras, foi embora todo atrapalhado. E eu fiquei ali, sentindo uma mistura de ternura e culpa que me apertava o peito. Roberto começou a me procurar todos os dias na escola. Trazia flores que colhia no caminho, me esperava na saída para me acompanhar até em casa. Era atencioso, respeitoso, nunca exigia nada. Queria conhecer minha família, queria fazer as coisas direito. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti normal. Me senti como uma garota de 18 anos deveria se sentir. Começamos a namorar oficialmente em abril. Ele foi lá em casa, pediu permissão ao meu pai, levou flores para minha mãe. Ela ficou radiante. Finalmente minha filha está namorando um rapaz de bem, ela comentou com a vizinha. Vai ver, ainda me dá netos bonitos. Mas eu sabia que estava vivendo uma mentira, porque mesmo namorando Roberto, mesmo sentindo algo genuíno por ele, eu continuava indo na casa de Fernando. 2 vezes por semana, como um relógio. Era como se eu vivesse 2 vidas completamente separadas. De dia, eu era a namorada recatada do Roberto, a filha dedicada, a irmã mais velha responsável. De noite, algumas vezes por semana, eu era outra pessoa completamente diferente. Fernando não gostou quando soube que eu estava namorando. Eu estava na casa dele numa terça-feira à noite quando ele comentou: "Vi seu namoradinho te esperando na porta da escola ontem." Ele disse, com um tom que não consegui decifrar. "Você não contou para ele sobre a gente, né?" "Claro que não", respondi. Ele ficou me olhando por um tempo, então disse, algo que me gelou: "É melhor não contar mesmo. Seria uma pena ele descobrir que tipo de garota você realmente é." Não era exatamente uma ameaça, mas estava bem próximo disso. Senti um frio na espinha. As semanas passaram e comecei a sentir uma pressão que não tinha antes. Roberto queria mais de mim. Não no sentido físico. Ele continuava sendo completamente respeitoso nesse aspecto. Mas ele queria mais do meu tempo, da minha atenção. Queria que eu conhecesse a família dele. Queria fazer planos de futuro. Falava em casamento, em juntar dinheiro para alugar uma casinha, em constituir família. E eu ouvia tudo aquilo sentindo um peso enorme no peito, porque sabia que era impossível. Como poderia casar com ele carregando aquele segredo? Uma noite de maio, Roberto me convidou para jantar na casa da mãe dele. Era num domingo. Vesti minha melhor roupa, uma saia azul e uma blusa branca que tinha comprado com o dinheiro de Fernando. A ironia não passou despercebida. A casa deles era simples, parecida com a minha, mas tinha um clima de família unida que me fez sentir uma pontada de inveja. A mãe dele, Dona Carmen, era uma senhora gorda e simpática que me recebeu com um abraço apertado. "Meu filho só fala de você", ela disse, sorrindo. "Você conquistou o coração dele completamente." Jantamos, conversamos, riram de histórias antigas. O pai de Roberto, seu Manuel, era engraçado. Contava piadas ruins que mesmo assim arrancavam risadas. Tinha 2 irmãos mais novos dele, um menino de 14 e uma menina de 10. Era tudo tão normal, tão caloroso. Depois do jantar, Roberto me levou para conhecer o quintal. Tinha um pé de jabuticaba carregado. "A gente fica aqui quando quer ficar sozinho", ele disse, apontando para um banco de madeira embaixo da árvore. Sentamos ali, no escuro, só com a luz que vinha da cozinha. "Helena", ele começou segurando minha mão. "Eu estou muito feliz com você. Nunca imaginei que ia encontrar alguém tão especial." Olhei para ele, para aquele rosto honesto, aqueles olhos brilhando de sinceridade. Senti minha garganta apertar. "Eu também estou feliz", consegui dizer. E era verdade. Eu estava. Mas era uma felicidade envenenada, contaminada. Ele se aproximou, me beijou. Dessa vez foi diferente, mais profundo, mais intenso. Senti a mão dele na minha cintura, apertando levemente. Sentir as mãos dele no meu corpo me fez pensar nas mãos de Fernando. E senti uma náusea súbita. Parei o beijo, me afastei. "Você está bem?" ele perguntou preocupado. Disse que sim, que estava só um pouco tonta. Ele me levou de volta para dentro. Dona Carmen insistiu que eu comesse um pedaço de bolo, que tomasse um chá.
Saí de lá me sentindo pior do que quando cheguei. Roberto era bom demais pra mim. Aquela família era boa demais. Eu não merecia nada daquilo. Na semana seguinte, Fernando aumentou o preço. Agora eram 600 cruzeiros por encontro. Você está ficando mais bonita, mais mulher, ele justificou. Vale mais. Aceitei sem questionar, porque afinal, que escolha eu tinha? Mas alguma coisa tinha mudado nele. Estava mais possessivo, mais exigente. Queria me ver mais vezes. 3, às vezes 4 vezes por semana. Ficou mais difícil inventar desculpas em casa, mais difícil conciliar com os encontros com Roberto. Um dia, quase fui pega. Era uma quinta-feira à noite. Eu tinha dito para minha mãe que ia estudar na casa de uma amiga. Estava saindo da casa de Fernando, já passava das 11, quando quase esbarrei com Roberto na esquina. Ele estava voltando do trabalho. Tinha feito hora extra. Helena! Ele exclamou surpreso. O que você está fazendo aqui? Meu coração quase parou. Eu vim trazer um recado para o vizinho, para o seu Fernando. Gaguejei. Minha mãe pediu. Ele olhou para mim de um jeito estranho. Tão tarde assim? Sim, era urgente, inventei. Sobre uma conta que ele ia ajudar ela a pagar. Roberto pareceu aceitar a explicação, mas vi uma sombra de dúvida no olhar dele. Me acompanhou até em casa. Ficou mais quieto que o normal. Quando me despediu no portão, o beijo foi rápido, quase frio. Aquela noite não consegui dormir. Senti que estava perdendo o controle da situação. Era muita mentira, muito segredo. Estava ficando impossível manter aquelas 2 vidas separadas. E pior, estava começando a ver sinais de que outras pessoas podiam estar desconfiando. Minha mãe me olhava de um jeito diferente quando eu dizia que ia sair. A vizinha da esquina, Dona Juraci, uma fofoqueira de carteirinha, sempre parecia estar na janela nos horários que eu saía ou voltava. Uma vez a peguei olhando com aquela cara de quem sabe de alguma coisa. Em junho, aconteceu algo que mudou tudo. Era uma sexta-feira à noite. Estava na casa de Fernando. Já tínhamos terminado. Eu estava me vestindo para ir embora. Ele estava na sala quando ouviram batidas fortes na porta. Insistentes, quase desesperadas. Fernando foi atender. Ouvi vozes alteradas. Uma mulher gritando. Fiquei paralisada no quarto. O coração disparado. Quem era? O que estava acontecendo? Era a ex-mulher dele. Eu não sabia. Mas eles tinham uma filha juntos que morava com a mãe em outra cidade. A menina estava doente, precisava de dinheiro para uma cirurgia, e a mãe tinha vindo até São Paulo buscar ajuda dele. Mas o que ouvi depois me fez gelar. Você está gastando dinheiro com o que, Fernando? Ela gritava. Não tem para ajudar sua própria filha, mas tem para ficar bancando seus vícios. Ouvi rumores que você está com uma garota nova por aqui. É verdade? Fernando tentava acalmá-la. Dizia que ia ajudar com a filha, que ela estava exagerando, mas ela não parava. Quero entrar e ver com meus próprios olhos se você está sozinho. Fiquei apavorada. Se ela entrasse e me encontrasse ali, tudo estaria acabado. A notícia se espalharia pelo bairro inteiro em questão de horas. Minha família saberia. Roberto saberia. Minha vida acabaria. Olhei ao redor, desesperada procurando uma saída. A janela do quarto dava para o quintal. Abri devagar. O mais silencioso que consegui. Era uma janela baixa. Dava para pular. Terminei de me vestir às pressas. Peguei minha bolsa. Ouvia a discussão ficando mais acalorada na sala. Ela está aqui, não está? A mulher berrava. Deixa eu entrar. Pulei pela janela. Caí no quintal. Machuquei o joelho na queda. Rasguei a calça. Não tinha tempo para sentir dor. Corri até o fundo do quintal. Pulei o muro que dava para o terreno baldio dos fundos. Rasguei a blusa num prego, arranhei o braço. Atravessei o terreno no escuro, tropeçando em entulhos, em mato, em lixo. Saí na rua de trás, ofegante, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Dei uma volta enorme antes de chegar em casa, para não parecer que estava vindo da casa de Fernando. Entrei pela porta dos fundos que dava na cozinha. Minha mãe estava lá, aquecendo leite para o bebê. Ela se virou quando me viu e arregalou os olhos. Meu Deus, Helena, o que aconteceu com você? Estava um lixo mesmo. Roupa rasgada, suja de terra, joelho sangrando, cabelo todo bagunçado, cheia de arranhões. Caí, mãe. Inventei rápido. Estava voltando da casa da Rosana e escorreguei num buraco na rua. Nossa, você está toda machucada. Vem aqui que eu limpo isso.
Ela me limpou, passou mercúrio cromo nos arranhões. Doeu, mas não reclamei. Aquela dor física era nada comparada ao pânico que ainda sentia. Nos dias seguintes, fiquei em alerta constante. Esperava que a qualquer momento a ex-mulher de Fernando batesse na minha porta, ou que a história se espalhasse. Mas nada aconteceu. Fernando tinha conseguido convencê-la a ir embora. Aparentemente. Não voltei na casa dele por 2 semanas. Estava com medo, estava confusa. Mas o dinheiro fazia falta. Tinha me acostumado com aquela renda extra. Tinha criado despesas que antes não tinha. E minha família, apesar do meu pai estar trabalhando, ainda precisava de ajuda. Especialmente com o bebê que consumia muito com fraldas e leite. Quando finalmente voltei, Fernando estava diferente. Mais tenso, mais apressado. A ex-mulher tinha criado um problema. Tinha ameaçado contar para a vizinhança sobre mim se ele não desse o dinheiro para a cirurgia da filha. Ele tinha dado, mas agora estava mais cauteloso. Disse que a gente precisava ser mais cuidadoso, que não podia mais ser toda semana, que as pessoas estavam começando a reparar. E me pediu algo que me fez sentir ainda pior. Disse que conhecia outros homens que pagariam bem por mim, amigos dele de confiança, que eu poderia ganhar muito mais, que ele poderia me apresentar. Olhei para ele sem acreditar no que estava ouvindo. Você está querendo me passar para seus amigos? Ele deu de ombros. É só uma ideia. Você é bonita, jovem. Eles pagariam bem, e eu receberia uma comissão por indicar você. Todo mundo sairia ganhando. Senti uma raiva subir pela garganta. Uma revolta que há muito tempo estava engolindo. Não, falei. Firme. Isso eu não faço. Ele riu. Um riso sem humor. Qual a diferença, Helena? Você já faz comigo. Qual a diferença de fazer com mais 2 ou 3? Mas tinha diferença. Pelo menos na minha cabeça ainda tinha. Com ele, de alguma forma distorcida, eu tinha começado aquilo. Tinha sido minha escolha, por mais desesperada que fosse. Mas virar mercadoria para ser passada de mão em mão? Isso era cruzar uma linha que eu não queria cruzar. Saí de lá naquele dia, decidida a não voltar nunca mais. E a encontrar outro jeito de ganhar dinheiro. E a arranjar um emprego de verdade. Tinha completado o 2º grau, podia trabalhar como secretária, como vendedora, qualquer coisa. Precisava parar com aquilo antes que destruísse completamente o que restava de mim. Mas na semana seguinte, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Meu pai perdeu o emprego. A empresa de ônibus estava fazendo cortes, demitindo os funcionários mais velhos para contratar mais. Jovens que custavam menos. Ele chegou em casa numa quinta-feira de manhã, com uma caixa com suas coisas e os olhos vermelhos. Fui mandado embora, ele disse, a voz quebrando. Depois de 15 anos de serviço, fui mandado embora. Minha mãe começou a chorar. Ele receberia o acerto. Mas aquilo duraria quanto? 2, 3 meses se fossem econômicos? E depois? Olhei para meus irmãos. Para o bebê João que engatinhava pelo chão. Para a minha irmã de 12 anos que precisava de material escolar. Para meu irmão de 14 que tinha crescido e a roupa não servia mais. Olhei para o meu pai, homem trabalhador a vida toda, agora sem perspectiva de conseguir outro emprego na idade dele. Olhei para a minha mãe, exausta de tanto costurar, os dedos calejados, a vista cansada, e soube que não conseguiria parar. Não ainda, talvez nunca. Naquela noite, voltei para a casa de Fernando. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Continuei me encontrando com Fernando, mas agora havia uma atmosfera diferente entre nós. Ele tinha ficado mais frio depois que recusei a proposta de me apresentar aos amigos dele. Ainda me pagava. Ainda era relativamente gentil. Mas o tratamento tinha mudado. Era mais mecânico, mais distante. Às vezes nem conversávamos. Eu entrava, a gente fazia o que tinha que fazer. Eu pegava o dinheiro e ia embora. Tinha virado puramente transacional, sem nem aquela aparência de cuidado que existia no começo. Roberto continuava sendo maravilhoso. Júlio, ele me deu um anel. Não era de noivado ainda, ele disse. Mas era uma promessa. Quando eu juntar dinheiro suficiente, a gente casa. Você quer casar comigo, né, Helena? Olhei para aquele anel simples, uma argolinha prateada com uma pedrinha azul pequena, e senti vontade de morrer. Claro que quero, menti. E não era mentira completamente. Uma parte de mim queria, desesperadamente. Queria poder recomeçar, ser uma pessoa diferente, ter uma vida normal com aquele homem bom que me amava. Mas a outra parte sabia que era impossível.
Como poderia casar com ele carregando aquele segredo? Como poderia construir uma vida baseada em mentiras? Em agosto, comecei a sentir que estava sendo observada. Dona Juraci, a vizinha fofoqueira, sempre estava na janela quando eu saía de casa à noite e começou a fazer comentários. Aquele tipo de comentário envenenado que parece inocente, mas carrega uma insinuação. Você sai muito à noite, Helena. Sua mãe não se preocupa? Ou então, vi você conversando com seu Fernando outro dia. Ele é tão atencioso com você, né? Ele sempre foi generoso. Sentia meu sangue gelar cada vez que ela abria a boca. Uma tarde de setembro, minha mãe me chamou para conversar. Sentamos na cozinha, só nós duas. Helena, ela começou, mexendo nervosa numa xícara de café. Eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja sincera comigo. De onde está vindo esse dinheiro que você traz para casa? Senti meu coração acelerar. Já te falei, mãe. Faço bicos de faxina. Às vezes ajudo em lojas. Ela balançou a cabeça. Helena, eu não sou burra. Você sai sempre à noite e volta tarde. Nenhuma faxina acontece à noite. E as vizinhas estão comentando coisas. Que tipo de coisas? Perguntei, sentindo o pânico subir. Ela baixou os olhos, incapaz de me encarar. Estão dizendo que você anda muito próxima do Fernando. Que te vem entrando na casa dele. Que ficam horas lá. Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. E você acredita em fofoca de... Vizinha? Ela ergueu o rosto então. E vi lágrimas nos olhos dela. Eu não quero acreditar, Helena. Mas me diz que não é verdade. Por favor, me diz que você não está fazendo o que eu estou pensando. Me olha nos olhos e me jura que minha filha não virou uma... Ela não conseguiu terminar a frase. Começou a chorar. Podia ter contado a verdade naquele momento. Podia ter desabafado, pedido ajuda, dividido aquele peso que carregava sozinha. Mas como fazer minha mãe entender que tinha começado tudo para ajudá-los? Como fazer ela ver que cada vez que entrava naquela casa, uma parte de mim morria, mas fazia pensando neles? Não conseguiria. Então fiz o que tinha feito sempre. Menti. Olhei nos olhos dela e menti. Mãe, eu juro, não é nada disso. Sim, às vezes ajudo o seu Fernando com algumas coisas na casa dele. Arrumar, limpar. Ele paga bem, é só isso. As vizinhas estão inventando porque não tem o que fazer. Ela queria acreditar. Vi nos olhos dela que queria desesperadamente acreditar. Assentiu, enxugou as lágrimas. Tá bom, eu confio em você. Mas talvez seja melhor você parar de ir lá, mesmo que seja só para limpar. As pessoas falam, e a gente precisa proteger nossa reputação. Concordei. Disse que ia parar. Mais uma mentira para adicionar à pilha. Roberto também começou a fazer perguntas. No começo de outubro, ele perguntou sobre o dinheiro. Você sempre tem dinheiro, Helena. Compra roupas novas. Paga quando a gente sai. Mas me disseram que você não está trabalhando em lugar nenhum. Quem te disse isso? Reagi defensiva. Um colega meu te viu na rua de tarde uma vez, na hora que todo mundo está trabalhando. Você estava vindo da direção da sua casa. Inventei que fazia faxinas em horários variados, que dependia da disponibilidade das patroas. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Porém, o olhar dele tinha mudado. Tinha uma sombra de desconfiança que não existia antes. Sabia que estava chegando ao fim. Era questão de tempo até tudo explodir, mas não conseguia parar. Era como um vício. Não o sexo em si, que nunca me deu prazer nenhum, mas o dinheiro, a sensação de poder ajudar, de ter independência. Tinha perdido completamente o controle da situação. Fernando também estava ficando mais descuidado. Às vezes me ligava em casa, do orelhão da esquina, combinando horários. E se alguém atendesse? E se alguém ouvisse? Mas ele não parecia se importar tanto quanto antes. A bomba finalmente explodiu numa sexta-feira à noite no fim de outubro. Era aniversário da mãe de Roberto. E ele tinha organizado um jantar surpresa na casa dela. Tinha me convidado, claro. Mas eu tinha combinado com Fernando de me encontrar naquela noite. Ele tinha insistido. Disse que estava precisando de mim, que ia pagar o dobro. E eu, idiota que era, aceitei. Pensei que dava tempo de ir lá, voltar rápido e chegar a tempo no jantar. Fui para a casa de Fernando às 7 da noite. Ele estava estranho, mais ansioso que o normal. Tinha bebido, sentia o cheiro de cerveja no hálito dele. As coisas aconteceram mais rápido que o usual. Ele estava com pressa. Me pagou. 800 cruzeiros como prometido. Saí de lá às 8h30.
achando que chegaria a tempo. Mas quando estava a meio quarteirão de casa, vi Roberto parado no meu portão. Meu sangue gelou. Ele me viu, começou a caminhar na minha direção. Helena, onde você estava? Te esperei por 1 hora. Sua mãe disse que você tinha saído mais cedo. Fui. Na casa da sua amiga Rosana. Ela disse que você não estava lá. Onde você estava? Tentei inventar alguma coisa, mas minha mente estava em branco. Roberto olhou para mim direito então, e seu rosto mudou. Você está com a roupa toda amassada. Seu cabelo está bagunçado. E isso no seu pescoço. É uma marca? Uma chupada? Levei a mão ao pescoço automaticamente. Fernando tinha feito aquilo. Eu nem tinha percebido. Não consegui nem tentar inventar uma desculpa. Roberto me olhava, com uma expressão que nunca tinha visto no rosto dele. Mistura de incredulidade, raiva e dor. Você estava com alguém. Você estava com outro homem. Não, Roberto, Mas ele não me deixou terminar. Eu confiei em você. Eu te amei de verdade. E você estava me traindo esse tempo todo? Sua voz estava ficando mais alta. Algumas janelas começaram a se abrir na rua. Dona Juracy já estava na dela, obviamente. Não ia perder aquilo por nada. Roberto, por favor, vamos conversar em outro lugar, implorei. Mas ele estava fora de si. Com quem, Helena? Com quem você estava? Diz. Não consegui responder. Ele ficou me olhando. Então seu rosto mudou. Percebi quando a ficha caiu. É o Fernando, não é? Aquele velho nojento que mora do lado da sua casa. Por isso as fofocas. Por isso tudo. Meu Deus, você estava se prostituindo. A palavra ecoou pela rua silenciosa. Prostituindo. Várias cabeças apareceram nas janelas agora. Vi minha mãe saindo correndo de casa. Roberto, o que está acontecendo? Ela gritou. Ele se virou para ela. A senhora sabe que sua filha é uma prostituta, dona Lourdes? Que ela vende o corpo para o vizinho? Minha mãe ficou branca como papel. O quê? Helena? O que ele está falando? Não consegui falar. Fiquei ali parada, congelada, enquanto meu mundo desmoronava ao meu redor. Roberto tirou o anel que tinha me dado do bolso. Ele tinha trazido o anel de noivado oficial aquele dia, ia me pedir em casamento no jantar. Jogou no chão aos meus pés. Você me enoja, ele disse, a voz tremendo. Espero nunca mais ter que ver sua cara. E saiu andando, rápido, sem olhar para trás. Minha mãe estava me olhando com uma expressão que nunca vou esquecer. Horror, decepção, desgosto. É verdade, ela sussurrou. Olhei para ela, vi vizinhos saindo nas calçadas, vindo ver o que era toda aquela gritaria. Vi meu pai aparecendo na porta, ainda mancando um pouco. Vi Dona Juracy com aquela cara de quem tinha acabado de ganhar na loteria. A fofoca do século acontecendo bem na frente dela. E não consegui mentir mais. Baixei a cabeça e comecei a chorar. Minha mãe soltou um som que era meio soluço, meio grito. Me deu um tapa na cara, forte, que fez minha cabeça girar. Como você pôde fazer isso com essa família? Ela estava gritando agora, histérica. A gente te criou direito. A gente te ensinou valores. E você vira isso? Uma vagabunda? Tentei explicar. Dizer que tinha feito por eles para ajudar a família, mas ela não queria ouvir. Meu pai tinha chegado perto, segurando ela, que parecia que ia me bater de novo. Lourdes, para. Vamos entrar. A rua inteira está vendo. Entramos em casa. Minha mãe foi direto para o quarto. Bateu a porta. Ouvi ela chorando. Meu pai ficou me olhando na sala, com uma expressão que era pior que raiva. Era decepção profunda. Por que, Helena? Tentei explicar. Contei sobre a primeira vez, sobre o desespero, sobre estar sem dinheiro para comida, sobre como tinha continuado para ajudar quando ele ficou sem trabalho de novo. Mas cada palavra que saía da minha boca parecia piorar tudo. Você está dizendo que a culpa é nossa? Que você se vendeu por causa da gente? Não, pai, não é isso. Mas era exatamente isso. E ele sabia. Ele balançou a cabeça. Você tinha tantas outras opções. Podia ter pedido ajuda. Podia ter procurado emprego de verdade. Mas escolheu o caminho mais fácil, mais sujo. E agora a rua inteira sabe. Nosso nome está na lama. Como vamos continuar? Morando aqui depois disso? Como seus irmãos vão ir para a escola sabendo que todo mundo sabe que a irmã deles é uma... Não terminou a frase. Não precisava. Sentei no sofá, abraçada em mim mesma, chorando. Meus irmãos tinham saído dos quartos com o barulho. Estavam me olhando sem entender direito o que estava acontecendo.
mas sentindo que era algo muito ruim. Voltem para o quarto, meu pai mandou. Eles obedeceram, assustados. A noite foi a pior da minha vida. Fiquei na sala. Ninguém falou comigo. Por volta da meia-noite, bateram na porta. Era a polícia. Fernando tinha se assustado com a confusão na rua e tinha fugido de casa. Mas Dona Juraci, sempre prestativa, tinha ido até a delegacia contar toda a história. Os policiais queriam saber se era verdade, se eu era menor quando tudo começou, quantas vezes tinha acontecido. Tive que contar tudo de novo, dessa vez para estranhos, com meus pais ouvindo cada detalhe sórdido. Descobri que tecnicamente Fernando tinha cometido um crime porque eu tinha menos de 18 quando começou. Mas os policiais deixaram claro que eu também estava em apuros. Prostituição era contravenção penal. Podiam me levar presa também. Acabaram não levando ninguém aquela noite. Disseram que iam investigar, que voltariam. Quando saíram, minha mãe finalmente saiu do quarto. Seu rosto estava inchado de tanto chorar. Olhou para mim com uma frieza que me cortou ao meio. Você não é mais minha filha, ela disse. Amanhã você arruma suas coisas e sai dessa casa. Não quero você aqui. Mãe, por favor, não me chama de mãe. Você envergonhou essa família. Manchou o nosso nome. Não tem mais lugar aqui para você. Passei a noite acordada na sala. De manhã cedo, antes do sol nascer, arrumei minhas coisas numa mala velha. Não tinha muito. Roupas, alguns objetos pessoais, os documentos. Peguei o dinheiro que tinha guardado, uns 3.000 cruzeiros. Quando estava saindo, meu pai apareceu. Para onde você vai? Não sei. Pai, vou dar um jeito. Ele ficou me olhando, e por um momento vi que ele estava sofrendo também. Mas a decepção era maior. Cuida da sua vida, Helena. E reflete bem sobre as escolhas que você fez. Talvez um dia você entenda o mal que causou. Saí de casa carregando minha mala. O sol estava nascendo, tingindo o céu de rosa e laranja. A rua estava vazia, todo mundo ainda dormindo. Ou fingindo que dormia, provavelmente olhando pelas frestas das cortinas. Dei uma última olhada para a casa, onde cresci, para a janela do quarto que dividia com minha irmã. Então virei as costas e fui embora, sem saber para onde ir, sem saber o que ia ser de mim, carregando apenas uma mala, algum dinheiro sujo e um peso no peito que parecia que ia me esmagar. Andei sem rumo por horas. As ruas foram enchendo de gente. O dia começando para todos enquanto minha vida tinha acabado. Parei num bar, tomei café com pão, sentada num canto sozinha. O dono me olhava com desconfiança, provavelmente achando que eu era alguma fugitiva. E era, de certa forma, fugitiva da minha própria vida. Fiquei ali até meio-dia, depois continuei andando. Meus pés doíam, a mala pesava, mas não sabia onde parar. Pensei em procurar alguma pensão barata, mas tinha medo de gastar o dinheiro rápido e ficar sem nada. Pensei em voltar para casa, me jogar aos pés da minha mãe, implorar perdão, mas sabia que era inútil. Tinha visto nos olhos dela o desprezo, a vergonha. Não tinha volta. Pensei em Roberto, no rosto dele quando descobriu, no anel jogado no chão. Pensei em Fernando, que tinha desaparecido covardemente, me deixando sozinha para enfrentar tudo. Senti um ódio que nunca tinha sentido. Ódio dele. Ódio de mim mesma. Ódio de tudo. No fim da tarde, estava num bairro que não conhecia, longe de casa. Vi uma igreja aberta. Entrei. Estava vazia, silenciosa, fresca. Sentei num banco dos fundos e finalmente deixei sair tudo o que estava segurando. Chorei até não ter mais. Lágrimas. Chorei pela garota que eu era, pela inocência perdida, pela família destruída, pelo futuro que nunca ia ter. Chorei até ficar vazia por dentro. Quando parei, percebi que tinha uma freira sentada no banco ao meu lado. Não sei há quanto tempo estava ali. Ela não disse nada por um tempo. Apenas ficou sentada comigo no silêncio. Então colocou a mão no meu ombro. Filha, você está precisando de ajuda? Olhei para ela, para aquele rosto gentil, aqueles olhos cheios de bondade, e quase comecei a chorar de novo. Sim, sussurrei. Preciso muito. Irmã Teresa, esse era o nome dela, me levou para uma casa de acolhimento que a igreja mantinha para mulheres em situação de vulnerabilidade. Era um lugar simples, limpo, com quartos compartilhados e regras rígidas. Nada de bebida, nada de drogas, nada de visitas masculinas. Tinha que ajudar na limpeza, na cozinha, participar das orações. Em troca, tinha teto,
comida e um lugar seguro para ficar enquanto me reorganizava. Fiquei lá por 3 meses. Foram os 3 meses mais difíceis e ao mesmo tempo mais importantes da minha vida. No começo, só queria ficar no quarto, deitada, fugindo de tudo. Mas as irmãs não permitiam. Tinha que levantar, trabalhar, participar. Tinha outras mulheres ali, cada uma com sua história triste. Algumas haviam fugido de maridos violentos. Outras eram dependentes químicas tentando se recuperar. Tinha até outras como eu, que tinham se envolvido com prostituição e estavam tentando sair. Conversar com elas me ajudou a entender que não estava sozinha, que muitas mulheres tomavam decisões desesperadas quando encurraladas pela vida. Não justificava o que eu tinha feito, mas ajudava a carregar o peso. Irmã Teresa sentava comigo às tardes. Conversávamos por horas. Ela nunca me julgou. Ouvia minha história completa, cada detalhe vergonhoso, e no fim dizia apenas: Deus te ama, Helena, e você precisa aprender a se amar também. Aprendi muita coisa naqueles meses. Aprendi a cozinhar direito, a costurar, a fazer trabalhos manuais. Aprendi a rezar, mesmo não sendo muito religiosa. Mas principalmente, aprendi a olhar para mim mesma com menos ódio. Comecei a entender que era nova demais quando tudo começou, que estava desesperada, que tinha tomado a única saída que via naquele momento. Não apagava o que tinha feito, não transformava errado em certo, mas ajudava a começar a me perdoar. Em janeiro de 1982, Irmã Teresa me ajudou a conseguir um emprego numa fábrica de roupas. Era trabalho duro, turno de 8 horas costurando peças, salário mínimo, mas era honesto, era meu. Aluguei um quartinho numa pensão perto da fábrica. Era minúsculo, mal cabia uma cama e um guarda-roupa, mas era meu espaço. Comecei a reconstruir minha vida do zero. Nunca mais voltei ao meu bairro. Nunca mais vi minha família. No começo, pensava neles todos os dias. Imaginava minha irmã, meus irmãos, o bebê João crescendo sem mim. Imaginava minha mãe. Se ela pensava em mim, se sentia minha falta, se arrependia de ter me expulsado. Imaginava meu pai, se ele tinha conseguido outro emprego. Mas com o tempo, as lembranças ficaram menos frequentes, menos dolorosas. Aprendi a viver com o vazio que eles deixaram. Soube, por acaso, anos depois, que Fernando tinha sido preso, não por causa de mim, mas por envolvimento com outras meninas menores de idade. Aparentemente eu não tinha sido a única. A ex-mulher dele tinha levado a história para a polícia, tinha juntado provas, depoimentos. Ele pegou 6 anos de cadeia. Quando soube, senti uma satisfação amarga. Justiça, finalmente. Mas não apagava o que tinha acontecido. Roberto se casou 2 anos depois com uma prima da ex-namorada dele. Soube porque viu o anúncio no jornal, por acaso. Olhei a foto dele de terno, ao lado de uma moça bonita, os dois sorrindo, e senti uma pontada no peito. Podia ter sido eu. Aquela podia ter sido minha vida. Mas as escolhas que fiz, as mentiras que contei, tinham destruído aquela possibilidade para sempre. Os anos passaram. Continuei trabalhando na fábrica. Fui promovida algumas vezes. Virei encarregada de uma seção. Ganhava um pouco melhor. Fiz algumas amigas no trabalho, mas nunca contei minha história para ninguém. Era meu segredo, minha vergonha privada. Saí com alguns homens ao longo dos anos, mas nunca consegui me entregar completamente a nenhum relacionamento. O medo de contar a verdade e ser rejeitada de novo era maior que a solidão. Com 32 anos, conheci Marcos. Ele era supervisor na fábrica, uns 10 anos mais velho que eu. Divorciado. Tinha um filho de outro casamento. Era quieto, trabalhador, gentil. Começamos a conversar no refeitório. Depois ele me chamou para sair. Levou 6 meses até me beijar. Era respeitoso, paciente, não exigia nada. Pela primeira vez em anos, me senti segura com um homem. Namoramos por 3 anos antes dele me pedir em casamento. Quando pediu, olhando nos meus olhos, segurando minhas mãos, senti que precisava contar. Não podia construir um casamento em cima de mentiras de novo. Então contei. Contei tudo. Cada detalhe da minha história. Do começo ao fim. Chorei muito enquanto contava, esperando ver nojo no rosto dele, esperando ele levantar e ir embora. Mas ele não foi. Ficou sentado, me escutando até o final. Quando terminei, ficou em silêncio por um longo tempo. Pensei que tinha perdido ele. Então ele falou: Helena,
Você tinha 17 anos. Você estava desesperada. Fez o que achou que precisava fazer. Não te torna má pessoa. Te torna humana. Todo mundo tem um passado. O que importa é quem você é hoje. E a mulher que conheço é honesta, trabalhadora, de bom coração. É essa mulher que eu amo. É com essa mulher que quero casar. Casei com Marcos em 1995. Tive 2 filhos com ele, um menino e uma menina. Criamos eles com amor, com valores, mas também com compreensão de que a vida às vezes coloca as pessoas em situações impossíveis. Nunca contei para eles sobre meu passado quando eram pequenos. Mas quando ficaram adultos, quando minha filha tinha 18, a mesma idade que eu tinha quando tudo aconteceu, sentei com eles e contei. Precisava que soubessem, que entendessem, que aprendessem com meus erros. Eles ficaram chocados, claro, mas me abraçaram no final. Disseram que me amavam, que nada mudava. Minha filha chorou muito. Disse que não conseguia imaginar ter que tomar uma decisão daquelas. Me fez prometer que se ela algum dia precisasse de ajuda, viria falar comigo primeiro, antes de tomar qualquer atitude desesperada. Prometi. E agradeci a Deus por ter criado uma relação com meus filhos que eu nunca tive com meus pais. Marcos faleceu 5 anos atrás, de câncer. Foi a despedida mais dolorosa da minha vida, mas também a mais bonita. Ele segurou minha mão até o fim. Disse que tinha sido feliz, que não se arrependia de nada. Foi o único homem que me amou de verdade, sem julgamento, sem condições. Devo a ele boa parte da mulher que me tornei. Hoje tenho 62 anos. Sou avó de 4 netos lindos. Trabalho como voluntária numa ONG que ajuda meninas em situação de vulnerabilidade. Conto minha história para elas, para que vejam que é possível reconstruir, que um erro não define toda uma vida. Algumas me olham com julgamento, outras com compaixão, mas todas ouvem. E às vezes, isso é suficiente. Nunca mais vi minha família. Minha mãe faleceu há 10 anos. Soube por um primo distante. Senti uma dor imensa, mas também um alívio estranho. Ela tinha levado para o túmulo a vergonha que sentia de mim. Meu pai ainda está vivo, já velhinho, morando com meu irmão mais novo. Penso às vezes em procurá-lo, em tentar uma reconciliação, mas acho que é tarde demais. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Olhando para trás agora, com a sabedoria que só a idade traz, entendo tantas coisas que não entendia naquela época. Entendo que era jovem demais, assustada demais, desesperada demais. Entendo que Fernando era um predador que se aproveitou da minha vulnerabilidade. Entendo que minha família, por mais que tenha me machucado com a rejeição, também estava lidando com a própria dor e vergonha. Entendo que Roberto tinha direito de se sentir traído, que as vizinhas eram apenas produtos de uma sociedade que julga duramente as mulheres, mas fecha os olhos para os homens que as exploram. Mas também entendo algo muito importante. Eu sobrevivi. Quando achei que minha vida tinha acabado naquela manhã em que saí de casa com apenas uma mala, na verdade ela estava apenas começando de novo. Tive que morrer como Helena, a filha, a irmã, a namorada, para renascer como Helena, a sobrevivente, a mulher, a pessoa inteira. As escolhas que fiz marcaram minha vida para sempre. Carrego cicatrizes que nunca vão sarar completamente. Tem noites que ainda acordo assustada, sonhando com aquela época. Tem momentos que olho no espelho e ainda vejo a garota de 17 anos entrando naquela casa pela primeira vez, vendendo algo que nunca poderia ser comprado de volta. Mas aprendi a viver com isso. Aprendi que não somos definidos apenas por nossos piores momentos, mas também por como nos levantamos depois de cair. Se eu pudesse voltar no tempo, faria diferente? Claro. Procuraria outras saídas, pediria ajuda de outras formas. Teria conversado com meus pais sobre o desespero que sentia. Mas não posso voltar. Ninguém pode. Só posso seguir em frente, carregando as lições aprendidas, tentando ser uma pessoa melhor, ajudando outras mulheres a não cometerem os mesmos erros. Para você que está me assistindo agora, especialmente se você é jovem, se está passando por dificuldades, se está pensando em tomar decisões desesperadas, por favor, procure ajuda. Converse com alguém de confiança. Procure instituições que apoiam pessoas em vulnerabilidade. Existem saídas. Sempre existem saídas. Mesmo quando parece que não há. O caminho que escolhi pareceu a única opção na época, mas não era. Nunca é.
E se você já cometeu erros, se já fez escolhas das quais se arrepende, saiba que não está sozinha, que é possível reconstruir, que um erro, por pior que seja, não precisa definir o resto da sua vida. Vai ser difícil, vai ser doloroso, vai deixar marcas, mas é possível. Eu sou a prova viva disso. Minha história não é bonita, não tem final, feliz de conto de fadas, mas tem algo mais importante. Tem verdade, e tem sobrevivência, e tem esperança. Espero que ao compartilhar isso com vocês, alguém, em algum lugar, possa aprender algo, possa tomar uma decisão diferente, possa se perdoar por decisões passadas, possa entender que todos nós somos humanos, todos nós erramos, e todos nós merecemos uma segunda chance. Obrigada por me escutarem. Sei que não foi fácil, mas precisava contar, precisava tirar esse peso de dentro de mim, mesmo depois de tantos anos. Se minha história ajudar uma pessoa sequer, já valeu a pena a exposição, a vulnerabilidade, a dor de reviver tudo isso. Cuidem-se, sejam gentis com vocês mesmos e com os outros. E lembrem-se, não importa quão escura a noite pareça, o sol sempre nasce de novo no dia seguinte. Sempre.